Olhe bem essas cenas. Sob intensa neblina, um grupo de soldados dirigindo motocicletas e carros caindo aos pedaços. Parece até uma cena do filme Mad Max, mas é a realidade e aconteceu nas últimas semanas aos arredores de Pokrovsk. Uma cidade ucraniana sob intensa disputa, mas o pior ainda está por vir. A Rússia enviou 170 mil homens para lá. E o resultado foi um desastre completo. Putin deve estar desesperado. E eu vou te mostrar o motivo agora. Veja bem esse mapa. Aqui está Pokrovsk. Essa cidade é o que analistas militares chamam de portão para o Donbass. Ela recebe esse nome porque fica numa posição estratégica crucial, conectando linhas ferroviárias e a rodovia T-504. Essa rodovia é a artéria principal que abastece as forças ucranianas em toda a região leste. Se essa artéria for cortada, cidades como Kramatorsk e Sloviansk ficam isoladas. É como cortar o fornecimento de sangue para um órgão vital. Mas tem mais. Pokrovsk abriga a última mina de carvão coquificável da Ucrânia. Esse tipo de carvão é essencial para produzir aço. Perder essa mina significa que a Ucrânia pode perder de 40% a 50% da sua produção de aço. Estamos falando de um impacto direto na economia de guerra e na reconstrução futura do país. Então, quando Putin decidiu atacar Pokrovsk, ele não estava apenas buscando uma vitória militar. Ele estava tentando estrangular a capacidade econômica ucraniana. Isso começou em fevereiro de 2024, quando a Rússia capturou a cidade de Avdiivka. Depois dessa vitória cara, o Kremlin imediatamente mirou em Pokrovsk, que ficava a apenas 39 quilômetros ao noroeste. Mas aqui está o problema. Levou 21 meses para a Rússia avançar esses 39 quilômetros. 21 meses, menos de 40 quilômetros. Isso frustrou profundamente o Kremlin. Então, no outono de 2025, Putin mudou a estratégia. Ele concentrou algo entre 150 mil e 170 mil soldados na região de Pokrovsk. Era uma aposta alta. O objetivo era simples: capturar a cidade a qualquer custo. E quando eu digo qualquer custo, estou sendo literal. E então, em outubro de 2025, algo extraordinário aconteceu. O presidente ucraniano Zelensky anunciou que a Rússia havia perdido 25 mil soldados naquela região em apenas 30 dias. 25 mil. Para você ter uma noção do que isso significa, a Batalha de Bakhmut, antes considerada a mais sangrenta da guerra, tinha entre 15 e 20 mil baixas russas por mês. Pokrovsk superou Bakhmut. Estamos falando de mais de 800 soldados perdidos por dia numa frente de menos de 20 quilômetros. O Instituto para Estudo da Guerra, uma organização independente e respeitada, confirmou esses números. Não é propaganda, são fatos verificados. Mas a pergunta que todo mundo se faz é: como isso aconteceu? Por que tantos soldados morreram? A resposta está no colapso das táticas russas. Veja bem, tradicionalmente, o exército russo dependia do que chamam de punho mecanizado. Isso significa usar tanques e veículos blindados em massa para perfurar as linhas inimigas. Mas em Pokrovsk, essa tática simplesmente parou de funcionar. Os drones ucranianos, especialmente os drones FPV, equipados com câmeras térmicas, transformaram cada veículo blindado russo em um alvo fácil. A Rússia perdeu o equivalente a 5 divisões completas de veículos blindados na região. 5 divisões. Então, o comando russo tentou algo diferente. Eles voltaram à tática de ondas humanas que havia funcionado em Bakhmut. A ideia era simples: enviar tantos soldados que a defesa ucraniana não conseguiria lidar com um número. Mas isso também falhou. As forças ucranianas tinham evoluído. Brigadas treinadas pelos franceses, como a 155ª Brigada Mecanizada, usavam táticas modernas que neutralizavam as ondas de infantaria antes mesmo delas chegarem perto das linhas de frente. E foi aí que a Rússia fez algo que parece saído de um filme distópico. Eles adotaram o que ficou conhecido como doutrina Mad Max. Sem veículos blindados suficientes e com as ondas humanas falhando, o comando russo começou a usar motocicletas, minivans soviéticas velhas, chamadas Bukanka, e até carros civis. A ideia era que esses veículos leves, se movendo rápido sob um nevoeiro, conseguiriam infiltrar as linhas ucranianas sem serem detectados. Na manhã de 10 de novembro,
essa tática foi colocada em ação. Um comboio bizarro de motocicletas e veículos civis entrou no subúrbio sul de Pokrovsk sob nevoeiro denso inicialmente. Parecia que poderia funcionar. O nevoeiro cobria os movimentos, mas os russos cometeram um erro fatal. Eles subestimaram a tecnologia ucraniana. O batalhão de sistemas não tripulados da 68ª Brigada J, GER-QC, autodenomina Bespas de Dobuchi, estava esperando. Esses operadores de drones não usavam apenas câmeras óticas comuns. Seus drones tinham câmeras térmicas avançadas. E câmeras térmicas não se importam com o nevoeiro. Elas detectam calor. O calor dos motores das motocicletas. O calor corporal dos soldados. O nevoeiro que os russos pensavam que os protegeria se tornou irrelevante. O que aconteceu a seguir foi uma caçada sistemática. Um por um, os drones FPV ucranianos destruíram as motocicletas, as minivans, os carros. Os vídeos mostram pelo menos 6 motocicletas em chamas, soldados correndo em pânico, sendo perseguidos por drones. Não foi uma batalha. Foi um massacre tático. O comboio russo foi completamente aniquilado. Até propagandistas militares russos reconheceram a realidade. Boris Rosen, um blogueiro militar russo conhecido, escreveu em 10 de novembro: "Se você olhar para Pokrovsk com uma câmera de drone, mal consegue ver soldados. Os drones monitoram todas as rotas de acesso e apenas os mais corajosos conseguem atravessar essa barreira vivos." Mas o que ele chamou de coragem era, na verdade, uma missão suicida. E essa foi apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro desastre para a Rússia foi o colapso estrutural de suas forças. O 41º Exército Russo, que liderava o ataque a Pokrovsk, simplesmente desintegrou. Documentos russos vazados já mostravam, em 2025, que brigadas como a 74ª de Fuzileiros tinham perdido mais que o dobro de seus efetivos originais. O Kremlin sabia que o 41º Exército estava se desintegrando, mas continuou mandando mais homens. Quando falamos de colapso de uma unidade militar, não estamos falando apenas de baixas. Estamos falando da perda de comando e controle, da capacidade de coordenar ataques, de manter a logística funcionando. O 41º Exército foi reconstituído múltiplas vezes com mobilizados e até batalhões penais. Essas unidades improvisadas não tinham coesão, não tinham treinamento adequado. Elas eram essencialmente carne para um moedor de Putin. Mas a Ucrânia não estava apenas na defensiva. Em 31 de outubro de 2025, algo notável aconteceu. Com a guarnição em Pokrovsk enfrentando cerco parcial e com as linhas de suprimentos sob fogo russo constante, a direção principal de inteligência ucraniana executou uma operação ousada sob a supervisão pessoal de Kirill Budanov, o chefe da inteligência militar ucraniana. Helicópteros Black Hawk americanos foram usados para inserir forças especiais diretamente na zona de combate. Esses helicópteros voaram extremamente baixo, quase raspando o solo, para evitar radares e defesas aéreas russas. O objetivo da missão era reabrir o corredor logístico que conectava a guarnição às linhas principais de suprimento e eliminar grupos de sabotagem russos operando na retaguarda. A operação foi um sucesso tático. As forças especiais conseguiram estabilizar o perímetro defensivo e reabrir a rota de suprimentos. Essa operação mostra algo crucial. A Ucrânia manteve capacidade de mobilidade aérea, mesmo em um dos espaços aéreos mais contestados do planeta. Isso não é pouca coisa. Enquanto a Rússia estava perdendo milhares de homens em ataques frontais desesperados, a Ucrânia executava operações de precisão com um planejamento cuidadoso. Mas voltando aos números, 25 mil baixas em 30 dias, em um único setor. Para colocar isso em perspectiva, isso representa uma taxa de atrito que nenhum exército moderno pode sustentar por muito tempo. E sabe, o que mais? Essas baixas não estavam resultando em ganhos territoriais significativos. A Rússia avançou alguns quilômetros, conquistou algumas vilas, mas o custo foi astronômico. Então, é inevitável fazer uma pergunta. Por que Putin continuou? Por que aceitar esse nível de perdas? Para entender isso,
Precisamos voltar alguns meses. A estratégia original do Kremlin era capturar Pokrovsky antes da posse do novo governo americano, em janeiro de 2025. A ideia era apresentar a guerra como um fato consumado logo no início da nova administração, criar uma posição de força para negociações e demonstrar que a derrota ucraniana era inevitável, apesar da ajuda ocidental. Mas Putin perdeu essa janela de oportunidade. Janeiro chegou. Fevereiro, março. E Pokrovsky continuava resistindo. Então veio a ofensiva brutal de outubro e novembro de 2025, que custou 25 mil vidas em 30 dias. E quer saber realmente por que isso aconteceu? Provavelmente porque Putin estava desesperado, tentando recuperar o tempo perdido, tentando forçar uma vitória que deveria ter acontecido 10 meses antes. E o resultado foi catastrófico. O sacrifício de 25 mil homens não produziu a vitória que ele precisava. Na verdade, produziu o oposto. Demonstrou ao mundo que o exército russo havia perdido a capacidade de conduzir operações militares modernas eficazmente. E tem outro elemento importante. 314 soldados russos foram confirmadamente identificados tentando infiltrar Pokrovsky, vestidos como civis. 314, isso não é uma tática convencional. É perfídia, um crime de guerra, pela Convenção de Genebra. Vestir roupas civis em combate é explicitamente proibido pelas leis da guerra. O fato de a Rússia recorrer a isso em larga escala mostra o nível de desespero. A Ucrânia respondeu transformando Pokrovsky numa armadilha gigante. Unidades de elite conduziram operações de caça sistemática contra esses infiltrados. Em um caso que ganhou destaque, grupos de infiltração russos tentaram declarar uma vitória propagandística levantando uma bandeira no prédio do Conselho Municipal de Pokrovsky. A vitória durou horas. Forças ucranianas contra-atacaram imediatamente, retomaram o prédio e eliminaram os infiltrados. Isso provou que a cidade não havia caído. Os grupos de infiltração russos dentro dela estavam sendo sistematicamente caçados, casa por casa. Agora vamos falar sobre o que isso tudo significa num contexto mais amplo, porque Pokrovsky não é apenas uma batalha. É um estudo de caso sobre o que acontece quando doutrinas militares do século XX confrontam tecnologia e táticas do século XXI. A Rússia entrou nessa guerra esperando que superioridade numérica e poder de fogo bruto seriam suficientes. Em Pokrovsky, aprendeu que não são. A doutrina do punho mecanizado colapsou, porque cada veículo blindado virou um alvo fácil para drones. A doutrina de ondas humanas falhou porque a Ucrânia tinha forças bem treinadas e tecnologia superior que neutralizava o ataque antes dele chegar perto. E a doutrina de infiltração falhou porque forças especiais ucranianas transformaram a cidade numa zona de morte para infiltrados. E então, o que sobrou? Motocicletas e minivans velhas numa neblina que não escondia nada. Soldados vestidos de civis sendo caçados. Um exército que perdeu 25 mil homens em um mês sem conquistar seu objetivo. Como você pode ver, isso não tem nada de estratégia militar. É desespero institucionalizado. E aqui está a verdade mais dura. Mesmo se a Rússia eventualmente capturar Pokrovsky, como fez com Bakhmut e Avdiivka, ela já perdeu algo mais valioso. Perdeu milhares de soldados que não podem ser facilmente substituídos com a mesma qualidade. E perdeu a narrativa de que a vitória russa era inevitável. A verdade é que Pokrovsky se tornou o epicentro, onde o século XXI derrotou o século XX. É onde a guerra de drones e operações especiais provou ser superior à força bruta e ao poder de fogo. É